Olá, irmãos, boa noite. Embora esse estudo seja para a escola dominical pela manhã, espero que todos estejam bem, que estejam firmes com o Senhor. Antes de mais nada, vamos orar ao Senhor pedindo sabedoria e graça e também orando pelos nossos irmãos que estão enfermos. Senhor Deus, graças te damos por mais uma ocasião em que estamos vivos. Também, ó Senhor Deus, por podermos abrir a Tua Palavra e aprendermos mais sobre Cristo, também sobre a nossa responsabilidade para com Ele e também para com nossos irmãos e também para com aqueles que não conhecem a Cristo. Ó Senhor Deus, abre o nosso entendimento pelo Espírito Santo e também, ó Pai, dar-me sabedoria para ensinar a Tua Palavra de maneira compreensível, para que meus irmãos estejam ainda mais aproximados do estudo que será agora apresentado. Pedimos também por aqueles que estão enfermos, pedimos pelo pastor Robert, Dona Jane, Oaz, também outros que estão passando por alguma questão na saúde. Ó Senhor Deus, ajuda-os a serem restaurados à medida que repousam e tomam as medidas cabíveis. Seja com todos, ó Pai, todos os nossos irmãos em Cristo que, embora afastados, estão de alguma maneira batalhando para permanecerem firmes na fé. Nos abençoe agora no nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, hoje nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, capítulo 8, nos versículos 27 a 29, observar uma situação muito interessante em que Cristo descreve duas perguntas muito importantes na compreensão de como conhecer a Cristo. Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 29. Diz assim a palavra de Deus: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes diz: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E assim encerra essas palavras. Assim encerram essas palavras. Fechei aqui, agora vou abrir. Pois bem, Jesus é uma das pessoas mais conhecidas da história. No entanto, mesmo assim, as pessoas acabam sabendo pouco sobre ele e muitas outras têm pensamentos distintos sobre quem Jesus realmente é. Essa realidade ela é ainda mais comum nos nossos dias por causa da popularização do acesso à internet pela tecnologia, dos dispositivos móveis, onde você pode, em qualquer ambiente que tenha internet 4G, internet móvel, você pode abrir algum site ali ou ir no Google e procurar saber mais sobre Cristo. E você tem uma infinidade de sites que descrevem diferentes pensamentos sobre Cristo. E também com as redes sociais. As redes sociais fizeram com que as pessoas, qualquer pessoa, sejam pessoas que sabem de um tema ou que não sabem, possam publicar sua opinião ali de maneira rápida e que pode alcançar diferentes pessoas. E é exatamente nessas redes sociais em que as pessoas estão sempre comentando de tudo, inclusive sobre Jesus. Aqui em Marcos, capítulo 8, existem duas perguntas interessantes realizadas por Jesus aos seus discípulos.
A primeira a gente encontra no versículo 27, no finalzinho, que é: quem dizem os homens que eu sou? E a segunda ela é descrita no versículo 29, em que Cristo diz: mas vós, quem dizeis que eu sou? Interessante que essas duas questões faladas por Cristo, elas refletem as maneiras possíveis de conhecer a Jesus. São elas por ouvir sobre Ele, ouvir outras pessoas falando sobre Ele, e a segunda é por conhecê-lo pelo próprio esforço e vontade, isto é, conhecê-lo pessoalmente. Aqui eu não estou querendo dizer que as pessoas por si próprias podem aprender de Cristo. É óbvio que, pelo esclarecimento do Espírito Santo, as pessoas podem conhecer a Cristo de maneira efetiva. No entanto, a pessoa tem que ter um mínimo de esforço e vontade para procurar saber mais sobre Jesus. E isso geralmente acontece conhecendo Ele pessoalmente, provando-o, conhecendo seus atributos, sua obra, etc. E não somente ouvindo sobre Jesus. Portanto, nesse estudo, nós meditaremos sobre essas perguntas do Senhor, observando que Ele aponta essas duas maneiras de conhecê-lo. E é importante analisá-las e saber qual delas é aquela como Cristo deve especialmente ser conhecido pelas pessoas e que produz efeitos positivos para a caminhada cristã. Vamos nos prender nessas duas perguntas e observar na Bíblia, em algumas ocasiões, como as pessoas conheceram a Cristo assim. Pois bem, hoje existem milhares de pessoas que sabem sobre Jesus, isto é, conhecem alguns fatos sobre eles. Mas o interessante é que muitas delas nunca permitiram que esses fatos sobre Cristo que eles conhecem fossem aplicáveis ou fossem penetrassem em suas vidas e ocasionassem alguma mudança. Nesse meio, há muitas pessoas que conhecem a Cristo pelos que os outros falam sobre Ele. E essa é a primeira pergunta que Cristo faz. E nós vamos observar que esse é o primeiro modo de conhecer a Jesus. Como a gente aprendeu lendo Marcos 8:27. Quem dizem os homens que eu sou? Cristo fazendo essa pergunta. Pois bem, é interessante que a resposta que os discípulos dão a essa pergunta de Cristo, ela inclui diferentes pessoas. Aqui em Marcos 8:28 diz assim: e eles responderam: João o Batista. João o Batista, nós o conhecemos ali no Evangelho de João. E também é dito, e outros, Elias. Elias também é conhecido, um grande profeta do Antigo Testamento. Mas outros, um dos profetas. Ser profeta é algo interessante, é algo notável. E se nós vamos lá para Mateus 16:14, vamos para Mateus 16:14. Mateus, o Evangelho de Mateus 16:14. Você tem um conhecimento maior dessas respostas, onde Mateus descreve ainda mais uma pessoa. Aqui os homens estavam falando que era Cristo. Mateus 16:14 diz assim. E só uma parte. E outros, Jeremias. Ele cita João Batista, Elias, mas também inclui Jeremias. Jeremias também é um profeta notável. Ou ainda um dos antigos profetas que ressuscitou. Isso vai ser descrito também como um adicional ao que Marcos coloca aqui em Lucas capítulo 9, versículo 19. Lucas capítulo 9, versículo 19. E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou.
O interessante é que todas essas referências a Jesus, elas são boas e respeitáveis. Não há nenhum problema aqui de que os homens estavam denegrindo a imagem de Cristo. Não há nenhum problema nesse sentido, porque são pessoas notáveis nas Escrituras. No entanto, todas essas afirmativas, elas estão erradas sobre a pessoa de Cristo. Então aí a gente já percebe que existe essa questão de conhecermos a Cristo pelos que os outros falam e que possivelmente pode estar errado. Não estou dizendo que de todo modo estão erradas, não. Possivelmente podem estar erradas. É possível conhecer a Jesus pelos que os outros dizem sobre ele, e isso pode ser de grande ajuda para iniciar a pessoa nos caminhos de Deus. Entretanto, não é suficientemente capaz de firmar permanência nos caminhos de Cristo por um período longo. Em outras palavras, você não pode viver somente de conhecer a Cristo pelos que os outros falam. Você tem que ter uma disciplina e uma insistência em conhecer a Cristo pelo meio a que temos acesso hoje, a que podemos ter mais acesso hoje no Brasil, que é pelas Escrituras Sagradas, lendo, meditando, memorizando e estudando a palavra de Deus. É muito comum que as pessoas que somente ouvem de Cristo nunca permitam que os fatos sobre a obra de Jesus sejam aplicados em suas vidas. Eles estão sempre admirados com o que estão ouvindo de Cristo. Caramba, Cristo fez assim, Cristo é assim, Ele controlou a tempestade. Estão sempre ouvindo de alguém ou vendo na internet, por exemplo, mas aquelas verdades não penetram no seu coração porque ele acaba não vivenciando aquilo. Pois bem, essas pessoas mantêm o conhecimento em suas cabeças sem permitir que a verdade penetre em seus corações. Esse é o grande mal de conhecer a Cristo só pelo que ouvem. E nós vamos ver um exemplo disso que inclui também outras questões, mas quero observar somente essa, para não ficar longo. E isso é descrito nos cidadãos da região de Gadara, onde tem um endemoniado. Na verdade, como vamos ver, Mateus cita dois, mas parece existir um de notável atividade, vamos assim dizer. Vamos lá para Marcos, capítulo 5, voltando. Esse evento ele é descrito nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ler aqui o de Mateus, o de Marcos, apesar de que vamos olhar também em Lucas para complementar a compreensão desse relato. Pois bem, os cidadãos de Gadara, eles refletem exatamente essa primeira pergunta de Cristo, em Marcos 8:27, por causa que eles conheceram a Cristo pelos que os outros falaram sobre ele na ocasião. Eles não estavam presentes. Algumas pessoas viram o acontecimento, mas os cidadãos em geral não estavam presentes na hora. E então as pessoas que viram foram à cidade e ao campo e comentaram isso com eles, e eles vieram ver o que estava acontecendo. E infelizmente não consentiram com a veracidade dos fatos e não renderam suas almas a Cristo, porque os fatos estavam ali, a pessoa de Cristo também estava ali, como a gente vai ver melhor. Vamos ler. Deixa-me ver uma coisa. Eu creio que dá para ler. Dá para ler tudo. Diz assim, Marcos 5, do 1 ao 20.
já que é uma história, não ficará tão difícil de perceber. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou com um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus. Prestem atenção. E viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E todos se maravilharam. Interessante essa ocorrência. Em todos os relatos, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, é possível ver que esse pobre homem ele foi salvo milagrosamente por Jesus. Interessante que eu frisei uma parte, a situação ela é tão impactante que os resultados da presença de Cristo àquele pobre endemoniado é muito profundo. Ele é totalmente o contrário do que ele estava ocasionando naquela província. Como lemos no versículo 15, ele está sentado vestido em perfeito juízo, e não era o que estava acontecendo. Esse homem ele alcançou um estado tão extremo que ele estava incontrolável pelas pessoas daquela região, como cita o início do capítulo 5. E depois de encontrar a Jesus, ele vem à sanidade e sobriedade. Antes ele morava em sepulcros, andava despido, clamando diariamente pelos montes e ferindo-se. Causava problemas aos cidadãos daquele lugar. Agora está calmo e assentado aos pés de Jesus, seu libertador. Com vestes, está vestido em são juízo. Andava nu, agora com vestes. Então, os cidadãos de Gadara, eles ouvem da proeza de Cristo de maneira fidedigna. Interessante que as pessoas que estavam cuidando dos porcos não omitiram o fato de que basicamente 2.000 porcos se precipitaram por causa da ação daqueles demônios, mas também falaram da conversão daquele pobre homem. Era esperado, no mínimo, que eles respondessem favoravelmente à pessoa de Cristo pelo que acontecera ali, mas não foi o que aconteceu. Veja, a pobre alma que precisava ser atendida era aquele endemoniado, e ele o foi. Mas os homens, aquelas pessoas ali, elas atentaram
mas no temor e também no prejuízo material que eles tiveram, ao invés de conhecerem mais a pessoa de Cristo pelo que ouviram. Então vamos examinar como responderam os cidadãos daquela localidade. A Bíblia descreve que, embora tivessem ouvido do ato milagroso de Cristo e depois de observarem com os próprios olhos o Senhor e o resultado positivo no pobre homem, eles começaram a rogar-lhe, ou seja, pedir com insistência que Cristo saísse dos seus termos. E o interessante é que Cristo ele não faz nenhuma objeção. Os relatos mostram que Cristo não faz nenhuma objeção. Ele se retira dali. E aquele pobre homem convertido agora vai e fala às pessoas sobre Cristo. Veja, esse modo de conhecer a Cristo, ouvindo sobre ele, não gerou resultados efetivos ali. Aquelas pessoas, elas não se interessaram por Cristo, apesar de que vissem a onipotência de Cristo, um atributo de Deus, mas eles não conseguiram ver a misericórdia de Deus em Cristo Jesus ali. Como o versículo 19 diz: Jesus, porém, não lhe permitiu estar com ele, o endemoniado, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. A ação de Cristo não foi somente uma expressão de onipotência, de refletir o caráter todo-poderoso dele, porque ele é Deus, mas sim da misericórdia de Deus em Cristo Jesus ali para com aquele homem. E os cidadãos de Gadara não conseguiram ver isso. A incredulidade foi tão grande e o apego às coisas materiais, vendo a perca comercial que tiveram, eles não deram um passo à frente, não conheceram mais a Cristo, não desejaram estar com ele. E esse efeito, e essa maneira de conhecer a Cristo, geralmente nos causa esse mesmo efeito na caminhada cristã. Quando mais a gente ouve de Cristo e não torna aquilo prático na nossa vida, não vamos além, não vamos conhecer mais nas Escrituras, a gente não tem um resultado, um efeito tão positivo na caminhada cristã. Sendo assim, a gente passa para a segunda maneira de conhecer a Cristo, que é conhecê-lo pessoalmente, naquela frase, naquela pergunta em Marcos 8, agora o versículo 29, eu vou citar novamente. E ele lhes disse, Jesus dizendo aos seus discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Interessante que dos discípulos de Jesus, Pedro ele responde, ele toma a iniciativa de responder à segunda pergunta de Cristo. Na primeira, todos os discípulos estavam comentando, mas aqui é mencionado que Pedro responde essa pergunta dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, como está lá em Mateus 16, um relato paralelo. É útil considerar que ele não disse: eu acredito que você é, ou eu ouvi dizer que você é, mas ele usa a linguagem de adoração e afirmando com convicção pessoal de quem conheceu a Cristo assim. Ele estava confessando a divindade de Cristo quando diz: o Filho do Deus vivo, descrevendo que nele, na pessoa de Cristo, estava essencial e eternamente a natureza de Deus. E esse ensinamento ele seria descrito também em outras passagens do Novo Testamento após a ascensão de Cristo. Vamos ver duas. Vamos lá para Colossenses capítulo 1, versículo 15. Depois vamos a Hebreus capítulo 1, versículo 3. Há muitas outras passagens que reafirmam ou reforçam a divindade de Cristo, mostrando que ele não é somente homem, mas também Deus. Vamos ler aqui Colossenses 1,15, que diz: o qual é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Podemos contextualizar melhor voltando ao versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem, o Filho do seu amor, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, vamos ler a partir do versículo 1 para contextualizar. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Essas passagens mostram aquilo que Pedro estava mencionando ali somente por ter caminhado e conhecido a Cristo pessoalmente, estando com Ele. Pois bem, mas como Pedro chegou a essa conclusão? Como estava comentando, conhecendo pessoalmente a Jesus, estando com Ele, andando diariamente com Ele e aprendendo dele, de seus ensinamentos, ou seja, o próprio Cristo falando de si mesmo a Ele. E hoje a gente pode ter isso também lendo as Escrituras. E de seu exemplo de vida também. Cristo não somente ensinou sobre si, como viveu uma vida perfeita, sem pecado. E tudo isso corroborava, tudo isso fortalecia os ensinamentos de Cristo, porque de nada vale você ensinar algo e não viver. Então, todos os apóstolos observavam o padrão de vida de Cristo e viam, caramba, exatamente o que ele está falando. Exatamente o que ele está falando. Aprendemos disso, portanto, que o alvo de todo cristão deve ser o de ter uma resposta particular formulada em sua convicção pessoal sobre a pessoa de Cristo, que parte do relacionamento íntimo com Jesus. E veja que nesse estudo nós não vamos entrar na parte que nós também precisamos ser conhecidos de Cristo. É uma outra expressão que daria um estudo da Bíblia, porque mais para frente, Cristo é dito nos evangelhos que Cristo diz para os malfeitores: não vos conheci. Então é importante conhecermos a Cristo e sermos conhecidos dele também. Mas vamos observar agora um outro exemplo de como é ouvir de Cristo e ir além, ir a essa segunda pergunta, conhecê-lo pessoalmente, ter uma convicção sobre Cristo e assim ter êxito na caminhada cristã ou dar um passo na fé, que é receber a Cristo como o suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas. Vamos lá para João 4, João capítulo 4, Evangelho de João, onde encontramos a história da mulher samaritana. Nessa ocasião eu não vou ler todos os versículos, porque o nosso versículo de destaque vai ser o 42, mas eu vou ler um pouco antes para que possamos compreender. Deixe-me só procurar aqui o versículo para não ter que somente mencionar. Ok. Vamos ler o 28 e o 29 e o 30 e também do 39 ao 42. Mas antes, Cristo
está aqui em contato com essa mulher samaritana, salvo engano é no poço de Jacó, e ele começa uma conversação muito interessante com ela, a começar por uma quebra de paradigma de um homem estar conversando com uma mulher e de um judeu estar conversando com uma samaritana. E eles não eram tão afins, vamos assim dizer. E Jesus questiona, Jesus basicamente vai conduzir ela a pensar sobre os seus pecados em relação ao marido. E depois disso, Jesus fala sobre água viva, fala sobre si mesmo nesse sentido, e ela fica maravilhada. Ela fica maravilhada com as palavras de Cristo. Quem não ficaria? Então, a gente vai lá para o versículo 28. Depois dela ter ouvido tudo isso, ela diz assim, ou melhor, é dito assim, versículo 28, capítulo 4 de João, Evangelho de João. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Depois disso, há uma conversação de Jesus com os discípulos, e no versículo 39 tem menção sobre esse acontecimento ainda, em relação à mulher samaritana. Diz assim, versículo 39, acompanhe comigo. E muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele, em Cristo, pela palavra da mulher. Ouviram e creram. Foi efetivo. Que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Que contraste com os cidadãos de Gadara. E veja que em Gadara foi feito uma ação muito mais contundente e poderosa de Cristo. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. 41. Estavam ali conhecendo mais a Jesus. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, os samaritanos que ouviram da mulher foram ter com Jesus, como aqueles de Gadara também foram ver o que estava acontecendo. E vendo Jesus, aprenderam mais dele, tiveram interesse de aprender mais sobre ele. Rogaram-lhe, fique mais 2 dias, fale mais sobre isso. E o conheceram. E o reflexo é que, além de crer nele, abundaram mais nisso. Além de crer nele pelo relato daquela mulher, abundaram mais nisso. Abundaram muito mais nessa circunstância. Infelizmente, nos dias atuais, muitos têm preguiça de conhecer a Jesus pela palavra. Ou seja, de ouvir dele e ficar ali desejando mais e ir além e conhecer Jesus pela sua palavra. E aí, como se pode conhecer a Cristo hoje? Você deve conhecer a Jesus pessoalmente através da Bíblia. É hoje a primeira maneira mais útil e abundante que você pode fazer para conhecer a Jesus. É nas Escrituras Sagradas que você tem relatos fiéis e verdadeiros sobre ele. É interessante que, tanto em Gadara como em Samaria, aquilo que foi falado por outrem, no caso, aqueles que estavam vigiando os porcos, ou melhor, cuidando dos porcos, e também a mulher samaritana, eles poderiam ter mencionado coisas além das contas, como geralmente é feito, né? Nós temos o costume de aumentar a história ou diminuir a história. De todo modo, isso prejudica aquele que ouve por não estar ali e ver literalmente, fidedigamente a situação. Mas é nas Escrituras Sagradas que você tem relatos fiéis e verdadeiros sobre Cristo. Não há nenhum engano ou mentira nas Escrituras. Então você pode ler e ter certeza de que aquilo que está aprendendo
pela iluminação do Espírito Santo, é verdadeiro e você pode crer. E também é pelo Espírito que você vai ter a compreensão das coisas de Deus. Então, à medida que você lê as Escrituras, vê aqueles relatos, pela compreensão do Espírito, pela luz que Ele lhe dá, você vai aprender. Você também pode aprender mais sobre Cristo ouvindo boas pregações da palavra de Deus nas igrejas fiéis. Assim como as pessoas estavam falando muito de Cristo, Ele é isso, Ele é isso, Ele é isso, em muitas igrejas que não são fiéis a Deus, você também vai ouvir muitas coisas sobre Cristo. Jesus é o meu pastor, e nada me faltará. Muitas coisas que podem ser verdadeiras, mas outras que não são verdadeiras. Jesus irá lhe dar um carro. Você é importantíssimo para Deus. Aí você está vivendo uma vida de pecado, mas a pessoa lá diz, você é muito importante. Não, você está ofendendo a Deus, essa é a verdade. Mas você pode ouvir de Deus nas igrejas fiéis, ouvir boa pregação. Porque você pode ser conduzido a conhecer mais de Jesus, como o Salvador da humanidade, como o nosso Senhor. Mas, fundamentalmente, o modo de conhecer a Cristo, como Ele quer ser conhecido, é como a gente vê nessa segunda pergunta que Ele faz aqui aos seus discípulos. Quem você diz que é Cristo? É essa maneira que produz efeitos mais profundos na nossa caminhada cristã, como foi naqueles de Samaria, que desejaram mais, além de terem ouvido, e já não era mais pelo que tinham ouvido, mas sim pelo que conheciam pessoalmente de Cristo. Portanto, meus irmãos, nós podemos encerrar esse estudo olhando para a segunda pergunta de Cristo. Quem você diz que Jesus é? Provavelmente você já respondeu essa pergunta. Estamos em uma igreja local em que nós cremos em Jesus Cristo. Mas veja, Jesus Cristo ele quer que cada pessoa tenha uma resposta pessoal sobre ele. O segundo modo de conhecer a Jesus, que é aquela segunda pergunta, é especialmente como ele quer ser conhecido e que firmará qualquer homem na caminhada rumo ao céu. Não estou aqui dizendo que é de todo mal você ouvir falar sobre Cristo. Não, porque você está ouvindo agora falar sobre a pessoa de Cristo. Mas que você não se resuma somente a isso, mas que você deseje conhecê-lo pessoalmente e diariamente pelas Sagradas Escrituras. Além disso, a resposta a essa pergunta, quem você diz que Jesus é, ela precisa ser baseada nas Escrituras e não nas religiões, nos homens, nas circunstâncias, etc. Veja, pense que resposta você teria para o Senhor se Ele aparecesse hoje e lhe perguntasse, mas vós, quem dizeis que eu sou? Que Deus abençoe cada um de vocês e que nos ajude. E que nos ajude a criarmos uma resposta que seja pautada no conhecimento pessoal, naquele conhecimento pessoal de Cristo que vem do esforço de estar ali lendo a Bíblia, de estar orando, pedindo luz do Senhor, de estar passando isso para outros, de estar vivenciando e aplicando a palavra de Deus em nossas vidas. Vamos orar para encerrarmos esse estudo. Senhor Deus, nós te louvamos porque Jesus Cristo foi uma das, e ainda é, pessoas mais enigmáticas da história da humanidade. Há muitas pessoas que sabem tão pouco de Cristo, há outras que sabem muito, mas não sabem a verdade sobre Cristo. Nos ajuda, ó Pai, a compreendermos que podemos ouvir sobre Jesus, mas também devemos ir além disso, porque a primeira maneira de conhecê-lo de maneira
única não é tão efetiva. Nos ajude, ó Pai, a gastarmos tempo diário com o Senhor Deus, na Tua palavra, em oração e incorporando tudo aquilo que o Senhor mencionou na Tua palavra para o nosso ensinamento. Continue, ó Deus, a abençoar meus irmãos e fazê-los firmes na caminhada de Cristo. Protege-nos do mal, nos ajuda com a saúde e também nos nossos trabalhos hilários. No nome de Cristo Jesus te louvamos e pedimos amém. Meus irmãos, Deus abençoe, forte abraço. Espero vê-los em breve. Deus abençoe.